Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas, tá? Saiu ontem, né, o edital da Polícia Federal para os cargos policiais e vamos falar um pouco aí sobre esse edital, tudo que tem aí de novo, né? O que veio no TAF também, na parte médica, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo aí. Na época que eu fiz esse concurso também, eu tinha bastante dúvida em determinados assuntos do edital em si, e é legal poder destrinchar e a gente vai poder pegar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, para começar, vamos dar uma olhada nos cargos, né? E entender mais ou menos o que precisa para cada cargo. Dos cargos de delegado da Polícia Federal, precisa de nível superior em direito, tá? E lembrar que ele tem que ser reconhecido pelo MEC. Não pode ser um curso superior que não seja reconhecido pelo MEC para nenhum dos cargos, tá? Então, se você tem a intenção de ser um delegado de Polícia Federal, você precisa ser formado em direito, né? E o salário, né, a remuneração inicial do cargo de delegado está 26.800. Lembrando que em maio do ano que vem haverá mais um aumento ainda para quem entrar na carreira. E então, quando você estiver lá no teu curso de formação, provavelmente o seu salário já vai ser um pouco mais diferente disso, tá? E o curso de formação em si, para todos os cargos, quando você está dentro do curso de formação, você recebe 50% do valor do subsídio. Então, a metade desse valor você recebe no momento do curso de formação. Após o curso de formação, você tomando posse, você passa a receber, a partir daquele momento, o salário, o subsídio cheio. Beleza? Temos aí agora os cargos de perito criminal. A última prova de 2021 não veio falando sobre, não veio os cargos de perito, né? E agora veio bastante, e só tem que entender que os cargos de perito eles pedem uma formação específica, assim como o de delegado, né? Então a gente tem aqui o contábil, né? Que daí ele precisa ter formado em ciências contábeis. Temos também o perito na área de engenharia eletrônica e elétrica, né? Então ele coloca aqui vários tipos de graduação de nível superior em engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, redes de comunicação, mecatrônica, computação. Lógico, todos eles têm que ser reconhecidos pelo MEC. O salário de um perito criminal é o mesmo salário de um delegado federal, tá? As atribuições deles, depois que você está dentro da PF em si, varia, né? Então, não necessariamente você, formado em engenharia elétrica eletrônica, você vai trabalhar com isso, tá? A prova em si, ela é nos ditames do cargo específico, né? Da formação específica, mas dentro vai lá de acordo com o que eles estão precisando. Então, você acaba, por exemplo, você é um engenheiro, mas acaba trabalhando com análise de entorpecentes, por exemplo, então acontece. Temos também perito na área de informática forense, então ele vem diploma na ciência da computação, engenharia de redes, engenharia mecatrônica, informática, análise de sistemas, processamento de dados. Área de geologia forense, aí mais uma vez, né, geologia. Área de engenharia civil, aí você tem que ser formado em engenharia civil. Engenharia cartográfica, aí engenheiro cartográfico. Medicina legal, tem que ser médico. Física forense, aí aqui você tem que ter nível superior em física. Engenharia de Minas, tem que ser engenheiro de Minas. Genética forense, esse aqui eu achei legal porque tem bastante de cursos, graduações superiores variadas, né? Então aqui a gente tem biomedicina, ciências biológicas, farmácia, odontologia, medicina, engenharia agrônoma, engenharia florestal, medicina veterinária. Então aqui a gente tem uma boa variedade aí para certas formações. Temos engenharia ambiental, aí tem que ser engenheiro ambiental.
Temos de antropologia forense, então tem que ser superior em biomedicina, ciências biológicas, medicina ou odontologia. Meio ambiente, superior em ciências biológicas, engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, engenharia de minas, engenharia florestal, geologia, medicina veterinária. E aí entram os cargos base, né, policial, que são três, né? Escrivão de polícia, agente de polícia e papiloscopista. Aqui basta você ter nível superior, tá? É qualquer área, então não define que área seria, tá? Então você tem o escrivão de polícia, o agente de polícia e o papiloscopista, tá? O cargo de escrivão, ele é um cargo mais interno, você fica mais nos cartórios, enquanto o cargo de agente você trabalha mais no serviço externo, tá? Então vai fazer mais operações, investigações, tudo isso é mais função do agente de polícia. E o papiloscopista, geralmente, é o cargo que fica responsável por coleta, isolamento de área de crime, digital. Então, assim, é um cargo bem legal, tá? Os três são interessantes. O papiloscopista, você tem uma quantidade menor de vagas, geralmente no edital. O agente, você tem mais vagas, só que também tem uma concorrência maior, tá? A remuneração, ela é 14.164,81 para os três cargos, e todos esses cargos, né, todos esse subsídio pago a esses cargos, eles têm ainda acrescido das seguintes verbas indenizatórias, tá? Então a gente tem auxílio saúde, ok, que varia aí por idade, tá? Então ele vem de cento e poucos reais, acho que R$ 130 até R$ 300 por pessoa aí. A gente tem auxílio alimentação, que hoje está em 1.000. Tem assistência pré-escolar, tá? Que está em torno de R$ 600. A gente tem o adicional fronteira. O adicional fronteira hoje está em torno de R$ 2.100. Então, acrescido do valor, né, de R$ 14.000, por exemplo, aí que a gente tem de agente, você pode receber aí mais R$ 1.000 do auxílio alimentação, então 15, cento e pouco, mais se tiver filho aí 15.700, e se tiver em área de fronteira, aí você pode receber até quase R$ 18.000 inicial, tá? Então é um bom salário, ok? E o melhor é que essas verbas indenizatórias, elas não têm desconto no salário, tá? Então são valores que você recebe líquido. Então, requisitos básicos, né, para investidura no cargo, que você tem que ficar bem esperto, que é o seguinte, né, você tem que ter nacionalidade brasileira, isso é importante. Então você precisa, no caso, ser brasileiro nato ou naturalizado. Então quem estuda aí direito constitucional sabe a diferença entre os dois, ok? E aí o de nacionalidade portuguesa, ele até pode fazer o concurso, porém ele tem que ficar esperto com o seguinte, né? Ele tem que estar dentro do Estatuto de Igualdade. Então tem que haver essa igualdade de direitos entre os países até quando ele existir. Tem que estar em gosto dos direitos políticos. Aí aquela base toda de todos tem que estar com 18 anos completos e estar quite com as obrigações militares e eleitoral, tá? Então, fica atento aí, porque você tem que ter pelo menos o reservista aí, se for homem, do serviço militar obrigatório, ok? Para os cargos de delegado de Polícia Federal, tem que ter comprovado 3 anos de atividade jurídica, tá? E aí ele tem uma instrução normativa que você pode achar na internet, que fala exatamente o que seria considerado como atividade jurídica. Vamos lá. Agora vamos falar aqui sobre as vagas, né? A gente tem aqui ampla concorrência,
tem PCD, que é o portador de necessidades especiais. Tá? E a gente tem aqui os cotas. E a quantidade de vagas total. Aqui é a vaga imediata dada ao concurso, tá? Então, mas são só essas vagas? Não, a gente vai ter aí cadastro de reserva que possivelmente podem ter novas convocações aí no decorrer do ano que vem. Então a gente tem 90 vagas aí em ampla concorrência, num total aí, né, de 120. Para perito a gente tem aqui variado, né, várias vagas para cada uns, a gente tem uma vaga apenas para cada área, tá? Porém, vai ter cadastro de reserva, a gente vai ver um pouco mais abaixo, que vai chamar um pouco mais. E geralmente chama mesmo. Escrivão de polícia, a gente tem 160 vagas. Para a gente tem 630 e papiloscopista a gente está tendo 21 vagas, ok? Vamos lá ver o que é mais importante aqui para a gente pegar nesse momento. A inscrição do concurso, tá? Então, taxas, né? A gente tem aqui que o de cargo de delegado e perito, o valor da inscrição é 250, escrivão, agente papiloscopista, o valor de 180, tá? E aí lá no final a gente vai ver aqui no cronograma o dia, né, de que começam as inscrições e que você pode fazer o pagamento da inscrição do concurso público. Lembrando que você pode solicitar a isenção de taxa cumprindo alguns requisitos aí. Vamos ver agora um pouco sobre a estrutura da prova. A estrutura da prova é o seguinte: para o cargo de delegado, a gente tem prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social. Prova objetiva, a gente tem um número de 120 questões. Como a banca é a Sebrasp, é dividido essa prova em certo e errado, ok? Então, você não tem A, B, C, D, E, a prova ela é dividida em certo e errado, lembrando que para a banca Sebrasp, se você errar uma questão da prova, você perde uma questão que você acertou. Então, se você tiver lá acertado 2 questões, mas errou uma questão, você perde 1 ponto, tá? Então você teria praticamente um ponto líquido aí, tá? Lembrar o seguinte agora também, que o exame de aptidão física, ele tem caráter eliminatório, ele não é classificatório como a maioria dos concursos policiais aí, que você faz o teste físico e você consegue subir a sua nota. Ele é apenas eliminatório, então você precisa cumprir o mínimo exigido pelo edital. Cumpriu, você está apto a seguir para a próxima etapa. A avaliação médica, ela também tem caráter apenas eliminatório. A prova oral, discursiva e prova objetiva é eliminatório e classificatório, ok? E a avaliação psicológica, ela é sem caráter eliminatório no primeiro momento. Então, não te elimina do concurso público no ato da avaliação psicológica. O segundo momento, que é feito dentro da Academia Nacional, lá sim, lá você pode ser eliminado, tá, na avaliação psicológica. A avaliação de títulos é classificatória, investigação social eliminatória. Mas investigação social, o que pode me eliminar na investigação social? A investigação social, ela elimina pessoas que têm, geralmente, aí, passagens pela polícia, responde por crimes, já respondeu por crime, já foi preso. Eu tenho multa de trânsito. Não, se você tiver uma multa de trânsito, você não vai ser eliminado da investigação social, ok? Só que, se você
recebe multas contumazes, você. Todo mês você está recebendo multa de trânsito. Aí já é um problema, entendeu? Já não é algo esporádico, não é de vez em quando, você toma multa toda hora. Então, aí é considerado um problema, tá? E você pode ser eliminado na investigação social. O mais importante na investigação social é não omita dado algum. Se você já teve algum problema, alguma coisa, coloque lá, porque nem sempre esse problema é considerado algo grave para que você que te impeça de tomar posse no cargo público. Então, o fato de você omitir acaba sendo um problema maior do que às vezes você colocar, tá? A gente tem, então, na prova dos cargos de escrivão, agente e papiloscopista, prova objetiva, discursiva, o TAF, avaliação médica, psicológica e investigação social. Aqui a gente não tem prova oral, tá? E ela é dividida em 3 blocos. O bloco 1 tem 60 questões, o bloco 2, 36, o bloco 3 tem 24 questões. O bloco 3 na prova de agente, ele é somente contabilidade. No de escrivão, ele é contabilidade e arquivologia. O bloco 2 é somente informática, tá? Para ambos os cargos. E conhecimentos básicos de bloco 1 aí, a gente vai ver que surgiu uma matéria nova no bloco 1, né? Que é Direitos Humanos. É uma matéria que no concurso de 2021 não houve, tá? Mas agora está aí. Então, eu acredito que vamos ter aí uma mudança na quantidade de algumas questões. No último concurso, a gente teve 26 questões de português. Dessa vez, eu acredito que vamos ter 20 questões, sendo 3 de redação oficial, mais umas 6 questões aí de direitos humanos, 14 questões de direito, 10 questões de estatística e 10 de raciocínio lógico. Essa é a minha aposta aí para o bloco 1, tá? Então, a matéria nova é bom sempre você estudar, né? A prova objetiva para delegado, ela tem uma duração de 3 horas e 30, tá? E a prova discursiva, ela tem uma duração de 5 horas. Pode ser que, eu não sei como funciona exatamente agora, se é feito de manhã e à tarde, ou se vai ser feito a prova objetiva junto com os outros cargos, que eu acho que é o normal, porque uma pessoa, por exemplo, passar num cargo de agente, passar num cargo de delegado, por exemplo, ela acaba tomando a vaga de alguém que tomaria posse no cargo de agente, né? Então, deve ser todo mundo no mesmo período. E a prova de perito, escrivão, agente e papiloscopista, você tem 4 horas e 30, tá? De período de prova, ok? Então, assim, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva, você tem que fazer no período de 4 horas e 30. Então, você tem que se organizar bem no teu tempo aí para que você consiga fazer ambas as provas dentro do prazo estabelecido. Mas é pouco prazo, o prazo é pequeno? Não, dá para fazer, tá? Dá para fazer desde que você treine antes, tá? Na época que eu fiz essa prova, eu fiz a prova em mais ou menos 2 horas e 40 minutos, tá? As questões que eu respondi. E o restante do tempo eu separei para fazer a redação, a discursiva, e juntamente depois preencher o gabarito, tá? Então também lembre-se que você tem que deixar pelo menos uns 30 minutos aí para você poder preencher o gabarito, não fazer corrido e acabar errando aí, perdendo a prova por não administrar o tempo direito. Então, lembrando então, vamos lá. A prova objetiva, ela vale 120 pontos. Então, cada questão vale 1 ponto e ela é dividida de certo e errado. E você deve preencher o C como certo e o E como errado lá no campo do gabarito, ok? Se você marcar 2, né? Se você chegar a marcar certo e errado na mesma questão, você vai anular aquela questão, ok? Aqui ele fala sobre os critérios de avaliação da prova objetiva e diz o seguinte, né? A cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações das folhas de resposta, será igual a 1 ponto.
Caso a resposta do candidato seja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova. Então você ganha um ponto se você acertar a questão. E você ganha um ponto negativo caso a resposta esteja em discordância. Então, caso você erre a questão da prova, você perde um ponto. Ah, mas então, como é que eu faço? Bom, se você não sabe uma questão, o ideal é que você deixe em branco essa questão. Por quê? Porque daí ela vale 0 ponto. Ok? Então você não perde, mas também não ganha. Tá? E tem um mínimo que você precisa tirar na prova para que você possa ser considerado apto. Tá? Não é aqui a nota de corte do concurso. Aqui o que temos é apenas que para que você possa ser apto a estar dentro da lista de aprovados, você precisa pelo menos tirar 48 pontos líquidos, ok? Então, dentro dos 3 blocos de 120 questões, você precisa ter pelo menos 120 pontos, 48 pontos líquidos. Na prova de perito, você tem que tirar pelo menos 10 pontos líquidos no conhecimentos básicos, 21 no conhecimentos específicos e 48 na prova completa. No cargo de agente, né? Agente, escrivão e papiloscopista, você tem que tirar lá no bloco 1 pelo menos 6 pontos líquidos. No bloco 2 você precisa tirar pelo menos 3 pontos líquidos. E no bloco 3 você precisa tirar pelo menos 2 pontos líquidos, mantendo 48 pontos líquidos na prova para que você seja considerado apto. Então, assim, você fez a prova lá, tirou 20 pontos líquidos no bloco 1, 20 pontos líquidos no bloco 2 e tirou 9 pontos líquidos no bloco 3. Beleza, você está apto, tá, a estar com o teu nome na lista de aprovados, caso a nota de corte do concurso seja 48 pontos líquidos, tá? A última prova, né, do cargo de escrivão, a nota de corte, ela foi por volta, né, de 67 pontos líquidos, para que você pudesse estar dentro da lista de aprovados. Do de agente, foram 72 pontos líquidos para que você fosse aprovado. Tá? Não é aprovado, é diferente de convocado. Okay? Isso é para que você pudesse ter sua redação corrigida e você pudesse ter a chance de ser convocado. E papiloscopista, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas deve ser uma média aí de 58 pontos líquidos, mais ou menos. Então, você vê que não basta você tirar só os 48, você precisa tirar um pouquinho a mais para que você possa ser considerado apto. Aqui ele diz, né, a quantidade de redações corrigidas, né, que são considerados aprovados, né, aqueles que vão para a segunda etapa, que terão suas redações corrigidas, tem uma quantidade além das vagas, porque daí se o órgão quiser chamar mais além da quantidade de vagas, aí eles usam desse cadastro de reserva para que possa chamar o restante do pessoal, ok? Lembrando só o fato de que você estar dentro do cadastro de reserva não te garante vaga. Então, se acabar o prazo de validade do concurso e não chamar mais ninguém, eles não vão, não tem a obrigação de te chamar. Agora, quem passa dentro das vagas, você tem o direito líquido e certo de que você seja chamado dentro do prazo de validade do concurso. Então, se você passou dentro das vagas, você já está garantido aí que você vai, pelo menos, ser chamado para o curso de formação e depois dele ter garantido aí que se você for aprovado em todas as etapas lá dentro, a tua nomeação e tua posse. E aí, então, a gente pega aqui, né, que temos de delegado 270 para pretos e pardos, na ampla concorrência 270 e para o PCD 31. Então você vê que aquela quantidade de vagas que a gente viu lá em cima tem uma diferença agora, né? Porque eles colocam aí geralmente 2 vezes a 3 vezes o valor a quantidade de vagas, né?
para que você possa ter um cadastro de reserva, porque tem pessoas também que passam na prova e acabam não seguindo com o concurso, porque são aprovados em outros, então eles têm que fazer aí um cadastro de reserva para garantir que pelo menos as vagas que eles colocaram no, no edital seja todo mundo convocado, né? Para o cargo de escrivão, vamos ter aí 1.360, ampla concorrência, PCD 40, pretos e pardos 360. Eu acho que aqui eles devem ter feito algum erro na quantidade aqui, porque eles chamam na ampla concorrência 1.416 no agente e estão colocando no pretos e pardos mais 1.416. Eles não vão fazer tudo isso de correção para a cota, tá? Deve ser aí 20% desse valor, deve ser uns 200 aí. E aí, se acabar, não teve quantidade de PCD, por exemplo, abriu aqui 96, né? Vamos supor que vaga de PCD seja 30. Se não preencher essa quantidade de vaga, na hora que for fazer o curso de formação, as vagas remanescentes elas são passadas para outra concorrência, tá? Então, se não tiver candidatos aprovados em PCD ou pretos e pardos, por exemplo, as vagas que sobram, elas são remanejadas para ampla concorrência. A prova discursiva, ela vale para delegado o valor máximo de 24 pontos, tá? São 3 questões dissertativas de 30 linhas cada, com valor máximo de 4 pontos. A elaboração de uma peça profissional de até 90 linhas com valor máximo de 12 pontos. Então você tem 12 pontos pelas questões dissertativas, mais 12 pela peça. O perito criminal, ele tem uma prova discursiva que valerá 20 pontos e constituirá na redação de texto dissertativo, tá? De até 30 linhas. O mesmo ocorre com cargo de escrivão, agente e papiloscopista, que temos aí uma prova discursiva valendo 20 pontos, ok? O último concurso, a prova discursiva valia 13, então agora eles aumentaram para 20 pontos, tá? E você precisa aí ficar esperto que para realizar a prova você precisa levar caneta de tinta preta, tá? Não vai levar caneta de tinta azul, porque se você levar lá e for fazer a prova com caneta de tinta azul, você vai ter a sua redação aí, a sua prova discursiva zerada. Da avaliação da prova discursiva, você tem que tirar, né? Cadê? Na prova de delegado, você precisa tirar pelo menos 12 pontos, então 50% do valor, ok? E na prova de perito, escrivão, agente e papiloscopista, você precisa tirar o mínimo de 10 pontos para ser aprovado, ok? Então, além de passar na prova objetiva, depois que você passa na prova objetiva, você tem a sua redação discursiva corrigida e você precisa tirar pelo menos 10 pontos para que você possa ser aprovado, ok? O que mais aqui? Ó, aqui está certo a quantidade. Ele fala que para ampla concorrência, para a gente é 1.416, PCD 96 e também solicitação de final de fila. O que ocorre? Concursos de ensino superior, geralmente,
você faz a prova, né? Nem sempre você já está formado, ok? Você pode fazer a prova esse ano e você precisa apresentar o teu certificado de conclusão do teu ensino superior no ato da tua posse, ok? No momento que você for fazer a academia, você não precisa apresentar o diploma, mas pelo menos apresentar que você terminou o curso ou que está a terminar até o momento que você vai tomar posse. Você precisa de uma declaração dizendo que, sei lá, faltam 3 meses, 4 meses para você terminar a faculdade e assim que você for tomar posse, você já tem o seu diploma. Há pessoas que fazem a prova, passam na prova, mas ainda não têm o ensino superior. Então, o que eles falam? Eles colocam solicitação de final de fila. Então, você passou lá, sei lá, na posição 200. Só que você foi convocado para o curso de formação, mas você ainda não tem a faculdade superior completa. Você solicita o final de fila que vai fazer o quê? Vai te jogar para a última posição dos aprovados. Tá? E aí vai acontecer o seguinte: você tinha lá, né, dentro da posição 200, você tinha a tua garantia de que você seria convocado. Agora, quando você pede final de fila, você vai descer lá para baixo. Pode ser que você seja chamado ou não, ok? O curso de formação profissional, ele acontece lá no Distrito Federal, lá em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, tá? E vai ser realizado o curso de formação no dia 26 de janeiro de 2026 a 8 de maio de 2026. Então, dentro desse período, você vai lá para Brasília, você começa o curso lá, não se sabe exatamente como vai ser, se vai ser internato ou se vai ser semi-internato. O último concurso ele foi inteiro internato. Então, a partir do momento que você entra dentro da Academia Nacional de Polícia, você não sai de lá até a formação. Então, você não podia sair no final de semana, não podia nada. Você tinha que ficar lá dentro de todo o período do curso de formação. Agora, eu acho que por estar sendo 4 meses aí para a formação, pode ser que seja semi-internato, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa por aqui. E aí, se for semi-internato no final de semana, você consegue sair da academia e volta lá na segunda de manhã ou no domingo à noite, o que for preferido, né? O cargo de delegado e perito e escrivão e papiloscopista, a academia vai começar no dia 18 de maio e terminar no dia 28 de agosto. Então, primeiro eles formam os agentes em janeiro, depois vão formar o restante dos cargos. Isso é importante, que ele fala o seguinte: o candidato que estiver frequentando o curso de formação profissional estará sujeito a tempo integral com dedicação exclusiva. Então, assim, você não pode trabalhar lá dentro, fazer outras atividades, você tem que estar focado na academia. E dentro do curso de formação, você vai passar por algumas avaliações, essas avaliações têm caráter eliminatório. Então, o fato de você estar dentro da Academia Nacional de Polícia não diz que você já tem o cargo garantido, tá? Você precisa se formar lá dentro também. Você tem algumas provas, como prova de tiro, prova de abordagem, provas teóricas. Então, lá você faz essas provas para que você, e sendo aprovado a elas, você pega o certificado de conclusão do curso de formação e depois disso você apresenta para o termo de posse. Olha, ele diz que o curso de formação profissional será realizado com regra geral em regime de externato, com a obrigatoriedade de comparecimento diário às atividades previstas nos horários definidos pela direção da ANP. Os alunos poderão ausentar-se das dependências da Academia Nacional de Polícia ao término das atividades diárias, devendo retornar antes dos inícios da atividade subsequente. Os horários de abertura e fechamento dos portões serão definidos pela Academia Nacional de Polícia, tá? Então, diferente do concurso de 2021, esse você poderá sair da academia nos momentos em que não tiver aula. Para quem não é de Brasília, você vai ter lá dentro da academia alojamento, tá? Você solicita
e você vai ter lá alojamento para que você possa dormir lá e ficar dentro do período do curso de formação, tá? São alojamentos bons, ok? Dá para você passar o tempo do curso de formação lá tranquilamente que sobrevive. Quando você vai ao curso de formação também, você tem o enxoval. Aqui você tem alguns materiais, como material de higiene pessoal, toalha de banho, toalha de rosto, lençol, coxa, travesseiro, cobertor, traje social para sua unidade. São materiais que você precisa levar quando você estiver no curso de formação, tá? Então, no momento que você chegar lá, você tem que apresentar esses materiais. Um computador portátil. Para quem não tem condição de ter um computador, eles conseguem, tá, fornecer um lá. Então, nem todo mundo tem condição de ter um computador hoje em casa, né? E você pode solicitar lá depois, assim que você for ao curso de formação, solicitar um computador, por fato você não tem. Você levar um pendrive, calçados totalmente pretos com tênis, botas ou botinas, meias pretas, bota operacional, calça tática e stop com 7 bolsos. Isso aí você consegue comprar na internet, tá? Bermuda do tipo ciclista, na cor preta, tênis para a prática de corrida. Então leva um tênis para corrida e uma bota, tá? Ou 2 botas. Tem uma marca na internet aí que é mais barato. Depois você só coloca lá, bota extra leve, você vai achar e é o suficiente aí para você passar esses tempos lá. E depois que você formar uma posse, você compra uma bota melhor, boa para você trabalhar no dia a dia. Para a mulher, top preto. Para o homem, sunga, chinelo de dedo, algema com chave. Você também consegue comprar algema pela internet, tá? Porta-algema, dá para comprar na internet. Lanterna tática, cinto de nylon. Cuidado que tem que ser esse tipo aqui, tá? Tipo BDU, ok? Aí ele diz aí as especificações desse cinto, tá? Coldre, para porte velado de material Kydex ou polímero na cor preta. Esse coldre é o coldre interno, tá? E ele geralmente é aquele coldre de plástico, não é um coldre de pano, ok? Óculos de segurança, protetor auricular, protetor bucal, máscara de RCP, luvas de látex, atadura de crepom, gaze, caneta, bermuda térmica, camiseta de neoprene, óculos e touca de natação, capa transparente para chuva, bandagem para luva de boxe, porta-luvas de látex, joelheira operacional, cotoveleira, protetor, óculos escuros. Aí ele diz, o candidato que comprova hipossuficiência poderá ser fornecido por computador portátil, de acordo com o estoque disponível na ANP, tá? Então, para quem não tem condição, tá aí. E lá na academia, você faz a compra de outros materiais lá. Porque, mas eu não tenho dinheiro, você consegue lá pendurar esse valor e depois, quando você receber seu subsídio mês a mês, você vai lá e paga, tá? Então, você tem agasalho para comprar lá, boné preto, gandola. Gandola preta é aquela blusa preta que você compra para colocar por cima, assim, né? Igual aquelas de militar mesmo, né? Só que ela é inteira preta. Camiseta branca de manga curta, camiseta polo e short preto que você vai adquirir lá, ok? Da classificação para a escolha de lotação. Quando você é aprovado na prova, você passa então por seguintes fases. Vai passar pela prova objetiva. Na prova objetiva, você tem que ser aprovado na prova discursiva. Aí você vai fazer o exame de aptidão física, faz o TAF. Termina o TAF, você faz avaliação médica. Então você foi aprovado aí avaliação médica, os 4. Vai fazer a avaliação psicológica, essa não elimina, ok? Não no primeiro momento, elimina depois dentro da academia, se caso julgue que você não está apto para exercer o cargo. Terminou essas 5 fases, você vai para o curso de formação, tá? Lá no curso de formação, zera a nota de todo mundo entra lá zerado.
E aí você faz provas lá dentro, e dentro dessas provas que você faz lá dentro, você vai criando uma classificação entre todos os alunos que estão lá. No final do curso, você vai chegar num telão, né, que fica dentro da, lá da academia, vai ter uma tela lá que vai ter a vaga definida, todas as vagas definidas e a quantidade, né, de vagas de cada localidade. E aí você, pela ordem de classificação que você tiver dentro do curso de formação, você escolhe aquela que melhor atenderá o seu futuro aí, né? Geralmente, né, essas vagas, tá? Elas são sempre lá em unidades de fronteira, tá? Ou no estado da Amazônia. Então, a gente vai ter vaga em Manaus, Tabatinga, Oiapoque, Santarém, Belém, Rio Branco, Altamira. São lugares aí um pouco mais para cima ali no norte, tá? Que acabam abrindo a maioria das vagas iniciais, e para que você possa ser removido dessas localidades, você vai ter que esperar o próximo curso de formação, né? Então, quando abre um curso de formação, abre um concurso de remoção, então quem já está dentro da instituição consegue remover do lugar que está para outro lugar, aí um pouco melhor, e aí essas pessoas que se formam na academia nesse momento, elas assumem aquelas vagas que eram daquelas pessoas, tá? Então, se abre 600 vagas, abre 600 no concurso de remoção, essas 600 se removem e as vagas que sobram, elas são jogadas para a academia depois, ok? Aí aqui no objeto de avaliação, temos aqui as matérias, né? Do cargo de delegado, a gente tem aqui direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito internacional público e cooperação internacional, direito penal, direito processual penal, criminologia, direito previdenciário, direito financeiro e tributário, direito ambiental. Aí, o cargo de perito, ele tem aqui conhecimentos básicos para toda a área de perito. Então, todo o cargo, independentemente de qual cargo seja de perito, você vai ter lá os conhecimentos básicos. Então, no conhecimento básico de perito, a gente tem português. Atenção ao seguinte, tá? Isso também tem no cargo de agente, escrivão, papiloscopista. A gente tem o Manual da Redação da República. Em alguns concursos, a redação oficial, ela é uma matéria isolada. Aqui ela está dentro da língua portuguesa, tá? E é uma matéria muito boa de se estudar, porque é uma matéria considerada fácil e que te garante aí pelo menos uns 3 pontos na prova, tá? Informática, direito administrativo, direito constitucional, direito penal e processual penal, criminalística, direitos humanos, raciocínio lógico, e aí tem os conhecimentos específicos de cada uma das áreas, né? Então, você tem, além daquelas básicas que você estudar, você tem que escolher um cargo aí, se você for fazer de perito, e estudar em cima desses cargos aí. Cargo de escrivão. No escrivão, no bloco 1, que é o bloco básico, a gente vai ter português, tá? E vamos ter lá também, ó, redação, direito administrativo, direito constitucional, direito penal e processo penal. Direitos humanos, novidade aí na prova, né? Direitos humanos a gente não tinha nos cargos de escrivão, a gente, não sei de papiloscopia se a gente vai ver aqui, mas agora veio novo, tá? Já era esperado de vir essa disciplina na prova agora, tá? Então tá aí. Não veio inglês falaram que ia vir, não veio, isso é bom, então, né? Mantém só essa matéria nova aqui, é melhor.
Legislação especial. A legislação especial, para quem já estava estudando para o concurso, ficar atento, porque na legislação especial a gente teve algumas alterações, tá? Tem algumas novas leis aqui que não tinham antes. Então fique atento aí para que você saiba, por exemplo, deixa eu ver aqui uma que não tinha, né? Infrações ambientais, infrações de repercussão, identificação civil nacional. Por exemplo, essas aqui, né? Lei 7.116, 14.534, 10.977, 11.797, 9.545, 11.491, provavelmente serão todas leis novas aí que entraram no edital, tá? E geralmente leis novas é legal você dar uma estudada em tudo que vem novo, porque a chance de cair na prova aquilo que veio agora é muito alta, tá? Temos estatística, raciocínio lógico. No bloco 2 a gente tem informática. Na prova aqui também, né, de informática, tivemos alguns novos assuntos aqui também. Cadê? Aqui. Temos aqui no 16 um novo assunto, inteligência artificial. Então, antes não tinha inteligência artificial na prova, tá? Esse formato de arquivos aqui também, de intercâmbio de sistemas biométricos, isso aqui também é novo, tá? Então, são assuntos novos na prova aí, que é bom você dar uma atenção, porque eles podem realmente cair em prova. No bloco 3, temos contabilidade geral. No cargo de agente é só contabilidade geral. No de escrivão, temos também arquivologia, ok? Arquivologia é uma matéria bem simples, para quem fala, mas escrivão tem uma matéria a mais, é mais difícil. Não, arquivologia é uma matéria simples, dá para você pegar tranquilamente aí, ok? Não é para ter nenhum problema com essa disciplina. O cargo de papiloscopista, a gente tem língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, direitos humanos, legislação especial, estatística e raciocínio lógico no bloco 1. No bloco 2, a gente vai ter a informática. No bloco 3, a gente tem biologia, física e química. Então, diferente do cargo de escrivão, que a gente tem contabilidade e arquivologia, no cargo de agente, a gente tem contabilidade, no cargo de papiloscopista, a gente tem biologia, física e química. Ao final do edital, a gente tem um cronograma previsto. Então, aqui, atenção a isso aqui, tá? A maioria das bancas organizadoras de concurso, elas não mostram, não falam as etapas, o prazo, quando vai sair, você fica na expectativa. A CESP, ela é muito boa pelo fato de que ela coloca um cronograma do começo ao fim, tá? Então, você sabe exatamente quando ocorre tudo. Então, período de solicitação de isenção de taxa. Atenção que esse período geralmente é picante. É do dia 26/5 ao dia 2/6, tá? Período de solicitação de inscrição. E você pode se inscrever do dia 26/5 até o dia 13/6. Cuidado para não perder o prazo de solicitação de inscrição, porque se perdeu aqui, você não consegue fazer mais. Data de pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 20. Aplicação da prova objetiva e discursiva vai ser no dia 27/7. Então, dia 27/7 acontecerá aí a prova. A consulta individual aos gabaritos preliminares da prova objetiva vai ser no dia 29 ao dia 31. É interessante porque sai bem rápido aí para você já ter uma noção se você pode ser aprovado ou não, né? Você já vai saber no dia 29 a 31/7. A divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva sai no dia 29. A interposição de recursos, para saber, às vezes você quer uma questão que foi dada como certo, mas o certo é errado, você vai lá e consegue fazer uma interposição de recursos para mudar aquele gabarito. Tá? O legal da CESP é que no período de interposição de recursos, você pode fazer duas coisas. Você pode pedir para alterar o gabarito ou anular, né?
ou manter o gabarito. Você abre um recurso para que você defenda o gabarito atual também. Então, se você está lá vendo naqueles grupos, canais de, de, de questões, né? De aprovados, que o pessoal está reclamando de tal questão e você acertou aquela questão, você pode entrar com o gabarito solicitando também a manutenção daquele gabarito, tá? E falando aí em grupo, né? Fiquem aí, deem uma olhada depois no vídeo, na parte inferior aí, que a gente vai ter um grupo de WhatsApp para tirar algumas dúvidas de vocês também, sobre cursos aqui que a gente faz, ok? Então, fica de olho aí. O gabarito preliminar da prova objetiva sai no dia 1º do 8, então você faz a prova no dia 27/7, no dia 1º do 8 já tem aí o gabarito preliminar. A divulgação do resultado final na prova objetiva e o resultado provisório na prova discursiva no dia 20/8, então quase um mês aí, né? E você tem a realização do TAF. O TAF vai ser no dia 13 e 14/9. Atenção ao exame de aptidão física, não deixe para treinar de última hora, porque se você deixar para treinar de última hora, não dá tempo. Você tem que começar para ontem. Então, a gente vai ver aqui embaixo, mas tem natação, salto, barra, corrida. Vou deixar passar a prova objetiva. Bom, você passou a prova objetiva praticamente em agosto, dia 27 de julho. O exame de aptidão física é dia 14/9. Se você não sabe nadar, você não vai aprender em um mês. Então você tem que começar agora. Então começa agora, já vai treinando, porque se você deixar para a última hora não dá tempo. E eu cansei de ver gente sendo reprovado no teste de aptidão física porque não deu a atenção que deveria dar. Então, além de você estudar, você tem que se preparar também fisicamente. Aí aqui a avaliação biopsicossocial e a realização da avaliação médica no dia 25 e 26/10. Então, depois da aptidão física, um mês depois, a gente vai ter aqui a avaliação médica, tá? E aí começa aqui, né? O primeiro momento da realização psicológica no dia 7/12, o procedimento de heteroidentificação para os pretos e pardos no dia 14, e temos aqui o início, né, do CFP, né? Então, matrícula para o curso de formação, CFP, tanto de agente quanto de escrivão, de outros cargos, ficar esperto lá também, porque você tem geralmente 1 ou 2 dias para você confirmar que você vai fazer o curso de formação, hein? Senão eles convocam uma outra pessoa. Quando você for fazer o exame, o teste de aptidão física, atenção para o seguinte, tá? Você tem que fazer um laudo, tá? Você tem que apresentar aí um laudo para que você esteja apto, passa no médico clínico, cardiologista, algum de sua confiança ali, faz alguns exames e pede para ele um laudo dizendo que você está apto para praticar atividade física e que você possa fazer o TAF, tá? O primeiro concurso que eu passei uma vez, eu não li o edital, e aí eu fui fazer um teste físico, era um concurso de uma empresa de saneamento aqui da minha cidade, e aí tinha um teste físico nesse curso, né, nesse concurso, e eu não tinha lido o edital. Eu cheguei lá para fazer o teste físico e não tinha o laudo para fazer, para praticar atividade física, não pude fazer, fui eliminado do concurso. Então, fica atento aí para não deixar isso daí para a última hora. Você tem lá que ver o prazo que você tem disponível para solicitar esse laudo, geralmente é 20 dias, 15 dias antes da prova, e aí você pega esse laudo e leva no dia contigo. Sobre o exame de aptidão física. No exame de aptidão física, a gente tem 4 testes específicos, tá? Temos barra fixa, impulsão horizontal, natação de 50 metros e corrida de 12 minutos. E tem um intervalo de 5 minutos entre um e outro, pelo menos, tá? Será considerado apto
no exame de aptidão física se atingir o mínimo em cada um dos testes. Será considerado inapto aquele que não alcançar o desempenho mínimo exigido e deixar de realizar algum dos testes. Okay? Ele vai falar um pouco sobre os testes agora. Né? Então a gente tem aqui teste barra fixa, né, para o cargo de sexo masculino. Você então vai ter lá em comando ficar em posição. Então você vai grudar na barra, vai ficar com o corpo esticado. Quando apitar ou falar iniciar, você vai começar a fazer a barra. Aqui a gente tem dois tipos, né? A pegada é livre, pode ser pronação ou supinação. Isso quer dizer que lá no momento da barra você pode segurar tanto assim quanto assim, ok? Estica tudo e sobe. Para o sexo feminino, vamos ver aqui, você precisa fazer no masculino. O candidato deverá realizar como desempenho mínimo no teste barra fixo masculino 5 flexões completas. Então você vai ter que fazer pelo menos 5 flexões de barra fixa para ser considerado apto. No feminino, você é o seguinte, né? Você deve se pendurar na barra em pegada livre, também pode ser pronação ou supinação, mantendo os braços flexionados, o queixo acima da barra. Depois de tomada a posição inicial pela candidata comando iniciar, você vai fazer o seguinte, né? A mulher ela fica parada, né? Ela não precisa fazer o exercício em si, só que ela tem que ficar um tempo em suspensão. Então você precisa ficar na barra fixa uma permanência de 15 segundos. Então você tem que ficar 15 segundos parado assim, sem descer, para que seja considerado apto. O teste de impulsão horizontal, tá? O teste de impulsão horizontal, como é que funciona? Você fica parado no lugar e você projeta teu corpo à frente, né? Pulando dentro de um campo de areia, e aí eles vão analisar aquela distância que você fez entre a sua posição inicial até onde você parou, ok? E tem que cumprir pelo menos, quer ver? Para o sexo masculino, 2,5, então você precisa projetar o seu corpo pelo menos a 2,5 de distância, e mulher 1,56. Você tem que treinar, tá? Isso aqui não é fácil você fazer, ainda mais se deixar para fazer no dia, você não vai conseguir, você tem que treinar antes. E o teste de impulsão horizontal será realizado em uma caixa de salto, uma caixa de areia. Quando você treina no asfalto em si, é até bom você treinar antes, porque você acaba pegando canelite, porque você força muito a tua perna, tá? Fazendo esses saltos. Então é bom para dar o tempo também de curar a canelite antes de você for fazer o teste físico e correr. Temos o teste de natação, tá? De 50 metros. Então a natação ela é nado livre, ok? Então você pode nadar da forma que você julgar apto ali, tá? Desde que você consiga cumprir os 50 metros. A piscina é uma piscina de 25, então você tem que ir os 25 e voltar os 25. Você vai ter 2 tentativas de realizar, então se você não conseguir na primeira, você pode fazer novamente depois de 5 minutos. O ideal é que você passe na primeira já, porque depois você já está cansado para fazer a segunda, ok? Para o homem, então, 56 segundos, no mínimo, ok? Então você tem que fazer pelo menos 56 segundos para ser considerado apto, e para a mulher, 64 segundos. Temos a corrida de 12 minutos. A corrida de 12 minutos você tem que fazer 2.300 para o sexo masculino e 1.800 para o sexo feminino, ok? Só há uma tentativa de realização desse teste. Então, quando você passou na objetiva, passou na discursiva, vai fazer o teste físico, passou no teste físico, você vai para a avaliação médica, tá? Aquilo que pode ser considerado inapto dentro da avaliação médica. Então, você vai ter tem vários tipos de situações, de doenças ou coisas que alguém pode apresentar e que vai ser considerado inapto, tá?
Se tiver lá alguma coisa que eu tenho, eu já vou desistir de fazer o concurso. Não, se é teu sonho, você possa ter alguma coisa, faça o concurso, depois você, se for o caso, entra na justiça e tenta reverter essa situação, ok? Uma coisa muito importante é que quando você for fazer o exame de aptidão, o exame médico, que todos os laudos que são fornecidos precisam ser feitos por um médico especialista. O que é um médico especialista? É aquele médico que apresenta registro de especialista, tá? Então não basta você passar num médico qualquer. Você vai fazer um cardiologista, um exame que tem que ser feito por cardiologista, aquele cardiologista tem que ser especialista na área, ele apresenta o RQE, e aí aquele RQE ele tem que estar carimbado, ou pelo menos digitado, o número para ser consultado, né, no momento da entrega. Então atenção aí quando você for fazer o exame médico, porque todos têm que ser apresentados dessa forma. Uma coisa importante, exame toxicológico. O exame toxicológico ele é feito por pelo, tá? Não é aquele de sangue. O de sangue ele tem uma duração no organismo de 90 dias. O de pelo ele é 180 dias mais, tá? Então sempre tem aquele desavisado que gosta de um negocinho aí, de fumar um trequinho. Se tem intenção de ser da polícia, você já está errado se você já está fazendo isso daí. Se você gosta de fumar um negocinho aí, você já está errado. Cara. Então, já para ontem e faz a prova. Lá na frente você faz o exame toxicológico. De cabelo pode ter até um prazo de 180 dias aí, pelo menos, tá? Então você pode acabar dando positivo por alguma coisa e ser eliminado do concurso. Então esquece esse negócio aí. E aqui ele diz tudo que ele pode pegar, tá? No exame toxicológico. Então ele vem aqui, você faz um exame de sangue, urina, fezes. O toxicológico ele vai abordar o quê? Maconha, cocaína, anfetaminas, opiáceos e fenciclidina. Algumas pessoas elas tomam, por exemplo, aquele remédio Venvance, né? O remédio Venvance ele é um remédio que contém metanfetamina, que é uma derivação aí, né, da anfetamina. Você vai ter que apresentar no dia, né? Você vai com certeza fazer um exame toxicológico vai dar positivo. Você vai ter que apresentar no dia um laudo do médico dizendo que você está apto a usar aquele ali, tá? Então, assim, cuidado com o remédio que você toma, às vezes, para estudar. A metanfetamina mesmo, se é para foco, diz que ajuda para estudar, mas ela pode te eliminar do concurso, né? Então, fica atento aí. Eu tomo hormônio, né? Eu tomo bomba. Você eliminado do concurso? Não, né? O esteroide em si, aí, o hormônio, ele não é das situações que seriam pegas no exame toxicológico aí, tá? Então, só cuidado também, porque isso daí faz mal para a saúde. Aqui, ó, ele diz, ó, dos resultados da avaliação médica. Isso aqui é legal, todo mundo dá uma olhada, tá? As doenças e condições clínicas, sinais, sintomas passíveis de limitações que possam gerar inaptidão do candidato, analisadas na avaliação médica, então, é uma hipótese, tá? É uma hipótese, você não é considerado, né, logo de cara, que você está eliminado do concurso por causa de ter alguma coisa aqui. Condições que possam gerar inaptidão, temos aqui cabeça e pescoço, aí tem algumas coisas, ouvido e audição, perda auditiva maior que 35 decibéis, né, nas frequências X aqui, olhos e visão. Aí aqui, olhos e visão, sempre tem aquela dúvida do pessoal que fala assim, eu uso óculos, não posso, né? Enfim, a acuidade visual inferior a 20/30, equivalente a 0,66 no melhor olho inferior, ou 0,5 no outro, com acuidade visual. Então, o que é isso aqui? É você usar óculos, tá? Então, se você usar óculos, você consegue ter a correção da sua visão em até 0,0 na maior parte das vezes, né? Então, você pode ter até 0,8 ainda. Então, se a sua visão não é a 100%, a minha mesmo não era, tá? Eu usava óculos e aí eu fui fazer lá o exame, é tranquilo, desde que você use óculos, não tem problema nenhum, tá? Aí temos aqui
boca, nariz, faringe, traqueia, aí tem que dar uma olhada, pele, tecido, aí ver se você pode ter alguma coisa aqui, ver se você consegue um laudo, alguma coisa para demonstrar que isso que às vezes você possa apresentar não seja um problema. Temos sistema pulmonar, né? Distúrbio moderado a grave de função ventilatória pulmonar de qualquer natureza, como asma, doença pulmonar, BPOC. Aqui, cuidado que o distúrbio pode ser leve, moderado e grave, né? O distúrbio leve ele não é incapacitante, tá? E aí, só que se ele for moderado ou grave, isso daí te der problemas, te limitar como para exercer a função, aí não vai dar mesmo. Abdômen, trato intestinal, aí tem várias coisas aí, né? Você dá uma olhada depois. Aparelho locomotor, doenças esteomioarticulares, né? Coluna vertebral, espondilose, discopatia, escoliose estruturada compensada. Então, tem tudo lá, uma quantidade, um grau, né? Que, por exemplo, ângulo de corpo maior que 20 graus, tolerância de até 3 graus, escoliose estruturada. Então, nem tudo é tipo, eu tenho um negócio na minha coluna, não vou conseguir. Não. Vai lá, faz o laudo, vê se pergunta para o médico se a condição que você tem ela cai em uma dessas aqui incapacitantes, entendeu? E segue, né? Tem na articulação. Entre outros aqui que você tem que dar uma olhada lá e ver o que pode ou não cair, tá? Temos a avaliação psicológica, que ela então, no primeiro momento, ela não vai eliminar o cara do concurso, mas pode ser eliminado na segunda etapa. Aqui ele tem, na avaliação, na investigação social, ele diz aqui, né, são fatos que afetam o procedimento e a idoneidade moral do candidato, né? Prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício de cargo policial. Então, aquilo que é crime que se torna incompatível, né? Pô, como é que você vai prender alguém por um determinado crime se você já foi preso por ele, né? Então, não faz muito sentido, né? Prática de ato de improbidade administrativa, prática de ato de violência física ou agressão moral, prática de ilícito administrativo no exercício da função pública, prática de ato atentatória moral aos bens e costumes, demissão do cargo público ou de comissão em qualquer órgão da administração direta e indireta nas esferas, mesmo que com base na legislação especial, demissão por justa causa na legislação trabalhista, existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, participação em grupo paramilitar ou organização criminosa, relacionamento ou exibição em público com pessoas de notório desabonadores e antecedentes criminais. Então, você tem algum parente, se relaciona muito com aquele teu parente que é tranqueira, né? Cuidado com isso daí, porque se você tem a intenção de ser um policial federal, esse tipo de pessoa já não pode mais fazer parte do seu convívio, né? Vício e embriaguez, uso de droga ilícita, prática habitual de jogo proibido, cuidado com o tigrinho, habitualidade em descumprir obrigações legítimas, tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou valores constitucionais, né? Expressa ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência, criminalidade, incentive a discriminação, raça, sexo. Então, assim, cuidado com a tua tatuagem também, né? Você pode ter tatuagem, mas atenção àquela tatuagem que você tem. Declarações públicas ou participações em atos que significam apologia ao crime. Declaração falsa. Exposição em redes sociais em desacordo com os pressupostos estabelecidos pela Polícia Federal. Outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. Tá? Ele disse que será passivo de eliminação do concurso, sem prejuízo das sentenças penais cabíveis, aquele que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos, apresentar documentos falsos, rasurados, ou tiver sua conduta enquadrada em qualquer uma dessas linhas acima, né? Atenção a isso aqui, isso é muito importante. Tiver omitido informações ou faltado com a verdade quanto ao preenchimento da FIC ou de suas atualizações. Então, é aquilo que eu falei no começo do vídeo, não minta na avaliação, tá? Faça e responda aquilo que tem que ser,
coloque, tem passagem para a polícia, tem alguma coisa, coloque. É melhor você colocar do que não colocar. Se você não colocar e for alguma coisa importante, relevante, você pode ser eliminado do concurso. Pessoal, acho que deu para a gente ter uma noção geral aí do edital, tá? Agora aí vai abrir a inscrição dia 26, eu acho, né? Dia 26 agora. Se inscreva, faça a prova, estude e faça parte aí de uma das melhores instituições do país, tá? Um dos melhores cargos e serviços que a gente tem aí dentro do Serviço Público Federal, ok? E não esqueça lá de entrar no grupo depois do WhatsApp lá para vocês pegarem as informações. Se tiver qualquer dúvida lá, manda para a gente que a gente vai resolvendo e respondendo também. Beleza, pessoal? Então ficamos por aí. Tenham uma boa noite e até a próxima.